E aí, gente, tudo bem? Professora Valquíria. Vou comentar com vocês mais um CPC, o CPC 20, de custos de empréstimos. Vamos lá? Então, para começarmos, vou te perguntar o seguinte: você alguma vez já pegou empréstimo no banco? Financiou o carro que você usa? Financiou a casa? Então, você pagou custos de empréstimos, que é basicamente os juros. Então, os juros é o custo de empréstimo. Ou seja, você pega um dinheiro emprestado, você fica com um tempo com ele, e quando você vai pagar ao banco, além do valor que você pegou, você paga uma remuneração. Essa remuneração a gente chama de juros. Então imagine o seguinte: você precisando de dinheiro, não tinha quem recorrer, foi ao banco e recorreu ao banco 10 mil reais. Pegando esses 10 mil reais, o banco te disse: olha, além dos 10 mil reais, eu vou querer uma remuneração por esse tempo que o dinheiro vai ficar com você, eu poderia estar investindo em outras coisas e capitalizando, mas não, vou te emprestar. Então, quando você me pagar, além dos 10 mil, que é o valor principal que você está pegando, eu quero mais R$ 1.000 de juros. Então, quanto no final você vai ter que pagar? Você vai ter que pagar 10 mil mais R$ 1.000 de juros. Assim, se você vai pagar em 10 vezes esse empréstimo, você vai pagar 10 parcelas de 1.100, sendo que R$ 1.000 é do principal e R$ 100 é dos juros. Como é que eu vou contabilizar, então? Inicialmente, o que nós temos? Para um empréstimo normal, básico, o que a gente faz contabilmente? Vai entrar para o registro de aquisição do empréstimo. De forma simples. Peguei empréstimo na minha empresa, que seja para ter dinheiro no caixa, para pagar fornecedor, para pagar uma dívida. Peguei o dinheiro emprestado. Então, o que eu vou reconhecer? Entrou o dinheiro no meu banco, toda a conta do ativo aumenta a débito. Então, eu vou debitar disponibilidades, que é o banco, 10 mil reais. Só que isso me gera uma obrigação lá no passivo. Aqui, como é de 10 meses, seria no passivo circulante. Mas geralmente os empréstimos eles são de longo prazo, então ele fica no passivo não circulante. Aqui, como é em 10 parcelas, se essas 10 parcelas ocorrerem dentro do exercício até o final do exercício subsequente, ele vai ficar dentro do circulante. Se ultrapassar, por exemplo, a primeira parcela daqui a 12 meses, então ultrapassa o término até o término do exercício, é após o término do exercício subsequente. Então ele ficaria no passivo não circulante. Como é uma obrigação, eu credito essa obrigação. Então, inicialmente, qual registro que eu faço? Debito banco, credito empréstimos a pagar. Depois, o que eu vou fazer? Mensalmente, quando ocorre o fato gerador, eu de fato vou reconhecendo esses juros como despesa e aumentando a minha obrigação no passivo. Então, passou primeiro mês. Vou reconhecer os juros? Eu vou fazer o quê? Debitar a despesa de juros, que são os juros passivos, que é uma conta de resultado na DRE. Em contrapartida, eu vou aumentar o meu empréstimo. Então, os empréstimos e reconhecimento de juros normalmente é isso. E quando eu for pagar a parcela do empréstimo, eu irei creditar empréstimos a pagar, 1.100, que é a parcela. Contrapartida, eu vou creditar o banco. E assim até pagar todas as parcelas e até reconhecer de fato os R$ 1.000 de juros. Reconheço despesa com juros, contrapartida eu vou aumentando o meu empréstimo. Quando eu pago a parcela, eu debito o empréstimo a pagar e credito banco. Só que além desse empréstimo normal, as empresas geralmente elas fazem grandes construções, por exemplo, de prédios, galpões, algum equipamento para dentro da empresa. E esse equipamento ele leva um tempo substancial para ficar pronto. Então, esse tempo substancial
geralmente, a gente considera mais de 12 meses. Não há na norma, no CPC, dizendo qual é esse tempo, de fato. Esse tempo que leva um tempo substancial para ficar pronto. Mas considera-se mais de 12 meses para ser um tempo substancial. Então, imagine o seguinte. A empresa, para construir um imóvel, ela pegou esses 10 mil reais emprestado. E aí, além dos 10 mil, a remuneração, ou seja, os juros, ela vai ter que pagar R$1.000. E em 10 parcelas de 1.100. Como ela pegou esse recurso para construir o seu imóvel? E esse imóvel leva um tempo substancial para ficar pronto, a gente chama isso de ativo qualificável. O que é um ativo qualificável? É o fato de os juros que é via de regra, reconheço como despesa, eu não irei reconhecer, porque eu estou construindo um prédio que leva um tempo substancial para ficar pronto. Então, ao invés de reconhecer os juros como despesa, eu reconheço ele como um ativo qualificável em construção. E é aí que vem o custo de empréstimo. Eu vou capitalizar, eu vou sempre contabilizar esses juros no decorrer da competência como ativo qualificável em construção e ao final, quando esse prédio estiver pronto, eu dou baixa nessa conta e reconheço de fato como um imobilizado, que seja um investimento ou um intangível também, se recorrer a um empréstimo e esse bem levar um tempo substancial para ficar pronto. Então, inicialmente, o que eu faço? Vou reconhecer da mesma forma. Debito, banco, entrou o dinheiro, contrapartida, credito, obrigação no passivo. Passou o mês, vou reconhecer de fato os meus juros. O que eu vou fazer? Vou reconhecer como despesa? Não, porque eu estou classificando esse custo de empréstimo como ativo qualificável em construção, porque ele está sendo composto, eu peguei esse empréstimo justamente para financiar esse imobilizado. Então, ao invés de reconhecer como despesa, eu vou reconhecer no meu ativo não circulante esses juros de R$100 na conta ativo qualificável em construção. E a contrapartida, eu credito o meu empréstimo a pagar. E assim eu vou fazer até finalizar o empréstimo e compensar o fato gerador. Quando finalizei o prédio, o que eu faço? Eu vou creditar o ativo qualificável em construção e irei debitar o meu ativo não circulante imóvel. Ou seja, esse custo de empréstimo vai compor o custo inicial deste imóvel. Por isso que eu contabilizo como ativo qualificável em construção, enquanto ele está ali, ele está se capitalizando. Eu não lanço para despesa, eu reconheço ele no ativo. E quando esse ativo imobilizado ele está pronto, eu dou baixa nessa conta ativo qualificável em construção e reconheço esse custo de empréstimo como parte do meu custo inicial deste empréstimo. E aí vou pagando as parcelas também normalmente. Debito empréstimos a pagar e credito banco. Ok? Então, dentro do CPC, o que nós temos sobre custo de empréstimo? Ele vai trazer o conceito do que é o passivo. O que é o passivo, então? Passivo é uma obrigação presente. Você deve. Não tem como você fugir da sua obrigação. É uma obrigação presente da entidade. E a entidade ela tem que transferir esse recurso econômico, ou seja, ela tem que pagar essa obrigação. E ela decorre de um evento passado. Por exemplo, o fornecedor é derivado do evento passado, que foi a compra de mercadorias. Já o passivo não circulante, são registradas as obrigações que irão vencer após 12 meses da data do balanço. Então, esses custos de empréstimo, o que vem a ser? Os custos de empréstimos, então, que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de algum tipo de ativo qualificável, todo esse custo de empréstimo, ele vai formar parte do custo do ativo. Então, imagine a construção de uma hidrelétrica que a empresa ela precisou requerer a empréstimos.
Então, esses custos de empréstimos que são atribuíveis para a construção dessa usina, nós vamos considerar esse custo de empréstimo como ativo qualificável. E quando essa usina estiver pronta, esse ativo qualificável, que são os custos de empréstimo, formam o custo do ativo. Da mesma forma, um prédio. Foi construir um prédio, pegou o financiamento, então vou construir um prédio. Todo esse custo de empréstimo eu vou contabilizar como ativo qualificável e quando esse prédio estiver pronto, esse custo, esse ativo qualificável vai compor o custo inicial do meu ativo. Dou baixa na conta ativo qualificável e reconheço o aumento na minha conta do ativo não circulante imobilizado do prédio. Isso é a exceção. E o que é a regra? A regra, os custos de empréstimo é qualquer outro tipo de empréstimo. Que seja um empréstimo para ter dinheiro no caixa, que seja um empréstimo para pagar dívida, ter dinheiro para ter giro dentro da empresa. Então, qualquer outra finalidade de empréstimo, ou seja, outros custos de empréstimo, via de regra, eu vou reconhecer esses custos de empréstimo como despesa na DRE. Então, isso é a regra. Peguei empréstimo, os custos de empréstimo, reconheço como despesa na DRE. A exceção é quando, de fato, eu faço uma aquisição, construção ou produção, que eu reconheço esse custo de empréstimo como ativo qualificável, lá no meu ativo não circulante, e quando esse ativo não circulante está pronto, esse ativo qualificável vai formar como parte do custo inicial desse ativo não circulante imobilizado. Então, não se trata do custo próprio, capital próprio. É até uma crítica. Aqui não é de se falar do patrimônio líquido, do dinheiro injetado pelo sócio, mas somente do capital de terceiro, capital próprio. O CPC não fala a respeito desse custo que teria o capital capital próprio, somente do capital de terceiros. Então, gente, o ativo qualificável é aquele ativo necessariamente que demanda de um tempo substancial para ficar pronto, que seja para o seu uso, que seja para a sua venda. Imagine que a empresa está fazendo um prédio para a sua área administrativa. Então, esse ativo qualificável é aquele ativo que leva um tempo substancial, ou seja, pelo menos mais de um ano para ficar pronto para ser usado. Ou se a empresa está construindo um prédio com a expectativa de vender no futuro. Então, o ativo qualificável vai ser aquele ativo que necessariamente leva um tempo substancial para ficar pronto para que ela possa vender e ter dinheiro com ele. Então, ativo qualificável tem que lembrar que é aquele que leva um tempo substancial para ficar pronto para o uso ou para venda. O CPC 20 ele não fornece orientações, então, sobre o que é esse período de tempo substancial, mas o mais provável é que seja superior a 12 meses, que a gente considera como um tempo substancial. Então, os custos de empréstimo são geralmente o quê? Juros. Mas também pode ter outros custos que a entidade incorre em conexão com esses empréstimos de recursos. Pode ser, por exemplo, a variação cambial, uma taxa efetiva de juros de instrumentos financeiros. Isso também irá compor o custo de empréstimo. Mas há casos também que esse CPC 20 ele não se aplica. Então, o CPC 20 não se aplica em quê? Em ativo biológico, que está lá no CPC 29. Então, os ativos biológicos que são avaliados pelo valor justo, o CPC 20 não se aplica. O que é um ativo biológico? O ativo biológico é um animal, uma planta viva. Imagine um gado de leite. É um animal vivo. Do ativo biológico, nós temos a produção agrícola, ou seja, é o produto colhido do ativo biológico. Então, imagine, você tem o gado, o boi, a vaca. A vaca é o ativo biológico. Da vaca, nós extraímos o leite, que é o produto agrícola. Mas dentro do ativo biológico, nós temos uma exceção, que é a planta portadora. A planta portadora é uma planta viva, que é a produção de produtos agrícolas por mais de um período e ela tem uma venda muito remota. Então, essa planta portadora ela é avaliada pelo custo, não é avaliada pelo valor justo. Então, ela compõe o custo de empréstimo.
Imagina a plantação de café. Quanto tempo leva para você ter uma colheita de café? E de ano em ano você está colhendo café. Então, a planta portadora, o produto agrícola dela é mais de um período. Então, aqui nós temos também pé de laranja. O pé de laranja é um ativo biológico, considerado uma planta portadora. O produto agrícola é a laranja. E ela dá laranja por mais de um período. E é muito remotamente que possa vender o pé de laranja no final de sua vida. E aí, nesse caso, eles são avaliados pelo custo. E se foi pegado empréstimo para fazer essa plantação de laranja, vai compor de fato o custo do empréstimo. Não se aplica o CPC 20 em estoques que são manufaturados ou produzidos em larga escala e em bases repetidas. Imagine o seguinte, há uma produção de queijo parmesão premium, que ele fica 3 anos para ser maturado para vender, mas ele é produzido em larga escala, ele é sempre produzido em larga escala esse queijo. Então, mesmo que ele leve 3 anos para ser maturado, ou seja, para ficar pronto para ser vendido, mesmo assim não há de se falar em aplicar o custo de empréstimo caso a empresa pegue empréstimo para poder financiar a sua produção. Porque a norma vai dizer que esses estoques de manufaturados ou produzidos em larga escala e em bases repetidas não se aplica o CPC 20, mesmo que leve um tempo substancial para ficar pronto. Nesse caso, não se aplica. Então, quando é que de fato eu vou iniciar a capitalização? Então, quando a empresa deve começar a capitalizar esse custo de empréstimo, ou seja, quando que ela deve começar a reconhecer no ativo esse custo de empréstimo? Quando é que eu vou contabilizar como ativo qualificável em construção esse custo de empréstimo? Então, o início da capitalização no ativo ocorre quando? Quando incorre em gastos como ativo, comecei de fato a ter gastos para produzir aquele ativo, posso iniciar a minha capitalização desse custo de empréstimo. Ou, já comecei a pagar o empréstimo, começou a ocorrer em custos de empréstimo. Comecei a reconhecer de fato esse custo de empréstimo. Então, eu posso, se incorrer em custo de empréstimo, também posso começar a reconhecer como ativo qualificável em construção. Ou também pode ser quando inicia a atividade para preparar o ativo para o seu uso ou para a sua venda pretendida. Eu já iniciei a atividade para que possa ser iniciado o processo de construção desse ativo. Então, se eu já iniciei a atividade para preparar o ativo para o seu uso ou para a sua venda, eu já, de fato, começo a contabilizar. Então, dessas 3 opções, a que ocorrer primeiro, eu já aceito como pontapé inicial para iniciar a capitalização desse custo de empréstimo como um ativo qualificável em construção, ok? Tá, sei quando eu posso começar a reconhecer esse custo de empréstimo, ou seja, capitalizar ele no meu ativo, mas quando eu vou suspender essa capitalização, eu vou parar de reconhecer esse custo de empréstimo como um ativo qualificável em construção. Então, eu posso parar de reconhecer esse custo de empréstimo como ativo qualificável em construção quando ocorrer, por exemplo, no período extenso sem atividade de desenvolvimento do ativo qualificável. Então, a empresa resolveu parar as obras. Ela não tem mais recursos, os funcionários, agora nesse período de pandemia, o governo proibiu que algumas atividades parem de funcionar, então o trabalho está suspenso. Então, neste período que está sem atividades, fica suspensa essa capitalização. Tá, professora, eu não posso, então, reconhecer esse custo de empréstimo como ativo qualificável. Eu vou reconhecer onde? O que vocês acham? Onde que eu vou reconhecer, então, esse custo de empréstimo? Vou reconhecer como despesa. Ele cai na regra. Já que não tem atividade, não é de se falar em capitalizar. Então, a capitalização está suspensa. Então, juros somente nesse período em que a atividade está sem ser realizada, eu vou reconhecer esse custo de empréstimo como despesa. Mas
Existem umas exceções que mesmo quando há alguma suspensão, alguma parada dessas atividades, mesmo assim eu vou manter a capitalização. Então, a exceção das atividades suspensas vai ser em que sentido? O período de atividades, ele não está funcionando, então não tem uma atividade para a construção do prédio. Mas mesmo assim, o pessoal do administrativo e o pessoal técnico está trabalhando, eu posso manter a capitalização. Então agora, nesse período de pandemia, as atividades lá da obra estão paradas, mas o pessoal técnico e administrativo continuam trabalhando no home office. Então eles continuam desempenhando as atividades necessárias para a execução dessa obra no futuro. Então, se tem o trabalho técnico e administrativo sendo executado, eu mantenho a capitalização do ativo. Outra exceção é, por exemplo, num atraso temporário, que é parte necessária para concluir um ativo. Imagine a construção de uma ponte. Deu uma chuva, aumentou muito o nível do rio, eu precisei parar as atividades. Mas essa parada eu já tinha previsto, porque eu sei que se chover eu não posso trabalhar. Então houve um atraso temporário, passou a chuva, baixou a maré, a correnteza, a maré, né, o rio, a quantidade de água do rio, eu posso voltar a trabalhar. Então, nesse atraso temporário, que é o exemplo da cheia, mesmo que haja esse atraso temporário, haja uma parada das atividades, eu mantenho a capitalização do ativo. Ok? Então, nós vimos quando inicia, quando há suspensão, mas e quando eu cesso? Professora, eu não contabilizo mais essa capitalização. Eu não capitalizo mais o custo de empréstimo. Cessou, não posso mais capitalizar esse custo de empréstimo como ativo qualificável em construção. Então, eu cesso essa capitalização quando o meu ativo qualificável ele está pronto, tudo está concluído. Então, quando substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo desse ativo qualificável para seu uso ou para sua venda pretendida estiverem concluídos. O prédio está pronto. Se o administrativo for trabalhar aqui, eles já podem começar agora. Então, tudo que eu pretendia para esse ativo qualificável, as atividades necessárias para ele ficar pronto para o uso ou para a venda está concluída, nesse momento, então, eu cesso a capitalização, quando o ativo está pronto para uso ou para venda. Então, quando a construção física está finalizada, há a cessação da capitalização. Eu não posso mais capitalizar. Por quê? Eu vou dar baixa nessa conta, vou creditar ativo qualificável em construção e vou debitar o meu ativo imobilizado, que seja ele para uso ou para venda. Então, o custo de empréstimos é aqueles que estão diretamente atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, e esse custo vai formar o custo do meu ativo, que é a exceção. A regra é qualquer outros empréstimos, esse custo de empréstimo eu reconheço como despesa na DRE. Então, contabilmente, os outros custos, quando ocorreu o fato gerador, eu posso reconhecer de fato esse custo de empréstimo e eu lanço ele para despesa. É uma despesa financeira. E o crédito, empréstimos a pagar ou financiamentos a pagar, dependendo do que você fez. Foi um empréstimo ou um financiamento. E quando ele é classificado como ativo qualificável, o que eu faço então? Eu vou creditar o meu financiamento, a parte dos juros, né, que é o custo de empréstimo, e vou debitar o meu ativo qualificável em construção todos os meses. Quando esse ativo está pronto, cessou então a capitalização, o que eu faço? Se eu estou aumentando meu ativo qualificável a débito, se eu está pronto, eu vou dar baixa. Então, eu credito meu ativo qualificável em construção para reconhecer e aumentar o meu custo, que seja do ativo imobilizado, investimento ou intangível. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte questão. A companhia Invest, após criterioso estudo de demanda e viabilidade, decidiu construir um edifício empresarial na principal avenida da cidade, com custos estimados em 7 milhões de reais. Então, o custo estimado é 7 milhões. E o prazo de 3 anos
Se é 3 anos, gente, é um tempo substancial. É mais de 12 meses. Então, eu posso considerar como ativo qualificável em construção esse bem. Como não dispunha de capital para investimento, a companhia Invest recorreu a um crédito bancário. Não obtendo aprovação integral em nenhum dos bancos, a empresa optou por aceitar as taxas e condições de 3 instituições diferentes para levantar os recursos necessários. Os empréstimos foram obtidos conforme apresentado abaixo. Então, no banco A, ele conseguiu um empréstimo de 2.500.000 a uma taxa de 12,5% ao ano. No banco B, ele conseguiu um financiamento de 4.500.000 a uma taxa de 15%. E no banco C, ele pegou um financiamento, um empréstimo de 3 milhões a uma taxa de 10%. Então, ele não conseguiu todo esse valor em um único banco. Ele teve que ir em 3 bancos. Mas quanto ao final, ele pegou de empréstimos. Se a gente observar aqui, o valor do empréstimo é o quê? 2.500.000 mais 4.500.000 mais 3 dá 10 milhões de reais. Então, o valor que ele pegou de empréstimo foi 10 milhões de reais. Só que quanto desses 10 milhões é destinado à construção do edifício empresarial? 7 milhões. Ou seja, 3 milhões é para outras finalidades. Que seja para o caixa, que seja para deixar, para pagar dívidas de curto prazo, mas não é para a finalidade da construção do edifício. Então, aqui a gente vai ter que segregar o custo de empréstimo, que é para a construção do edifício, do custo de empréstimo, que é para outras finalidades. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que calcular os juros que ela vai pagar em cada banco. Então, 2.500.000 vezes 12,5, no banco A ela vai pagar 312.500 de juros. No banco B, ela vai pagar 4.500.000 vezes 15%, ela vai pagar 675.000 de juros ao ano, né? E no banco C, vai ser 3 milhões vezes 10%, ela vai pagar 300.000. Só que o que acontece? Para eu saber qual parte do custo de empréstimo vai para a despesa, que é os 3 milhões, e a parte do custo de empréstimo que vai para o ativo qualificável em construção, eu tenho que calcular. Então, como é que eu vou calcular isso? Olha, eu tenho 10 milhões, que é o total, mas eu quero saber 7. É uma regrinha de 3 simples, né? 100% está para 10 milhões. Então, quantos por cento está para 7 mil? 70%. Então, o total aqui dos juros, somando tudo, vai dar 1.287.500. Para os juros referente ao ativo qualificável, vou pegar então o total de juros e vou multiplicar pela participação do valor do empréstimo, que é 70%. Então, o custo de empréstimo que é destinado para o ativo qualificável é 901.250. Já os outros 3 milhões, então 3 milhões de 100 mil é 30%. Então, vou pegar o total de juros de custo de empréstimo, vou multiplicar pela participação dos outros, que é 30%. Então, de custo de empréstimo, dessa outra finalidade desse empréstimo, que é 386.250, que a gente vai reconhecer como despesa, que é referente aos 30%. Continuando, então. A companhia Invest iniciou a construção do edifício logo após a liberação do empréstimo. E para isso destinou 7 milhões. A companhia Invest pretende destinar o restante do valor do empréstimo para outras finalidades, então que é os 3 milhões. Nas demonstrações contábeis de X5, o valor poderá ser capitalizado como custo de empréstimo do edifício empresarial. De que valor? Então, por quanto que ela vai reconhecer como custo de empréstimo em 20 de X5? Ela vai reconhecer 901.250.
Esse é o valor do custo de empréstimo. Ela não pode reconhecer todo o valor do empréstimo, porque 70% só que é destinado para a construção do edifício. Os outros restantes é para outras finalidades. Esse valor restante, ele vai ser contabilizado como despesa. Mas vamos ver como a gente contabiliza isso? Aqui, deixei também a resolução do que a gente fez, de forma bem detalhada, a contabilização, mas também vamos ver em forma de razonete. Então, um ativo qualificável, o que ela vai fazer? Ela vai creditar financiamento e debitar o ativo qualificável, e os outros 30%, ela vai creditar também o financiamento, a mesma conta, e reconhece uma despesa com o valor. Então, o que nós temos? Inicialmente, qual é o registro que ela vai fazer? Se ela pegou 10 milhões, os 10 milhões vai entrar no banco, debito o banco, e credito os empréstimos a pagar, que é a obrigação lá no passivo da empresa. Quando for em 31/12 de X5, ela vai reconhecer esse custo de empréstimo. Então, o custo de empréstimo que é referente à construção do edifício, ela vai reconhecer como ativo qualificável em construção, lá na conta do ativo não circulante, que nós calculamos que os 70% refere-se a 901.250. Então, vou debitar um ativo qualificável em construção, contrapartida eu aumento meus empréstimos a pagar. Já os 30%, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer como despesa lá na DRE. E a contrapartida, além de aumentar a parte do ativo qualificável, eu também vou aumentar a parte que eu lancei como despesa, esses custos de empréstimo. Então, se ele tivesse perguntado, por exemplo, qual é o custo, qual é o valor do empréstimo a pagar ao final de X5, você teria que a empresa teria uma obrigação de 11.287.500.000. E assim, até de fato finalizar o fato gerador e o pagamento deste empréstimo. Ok? Então, o que nós temos também? Os custos de empréstimos, que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção e à produção de um ativo qualificável, formam parte do custo de tal ativo. Com relação aos aspectos relativos aos custos de empréstimos, é correto afirmar o quê? O que nós temos então? Dependendo das circunstâncias, uma usina de geração de energia pode ser considerado como ativo qualificável para os custos de empréstimos? Sim, é justamente nossa alternativa correta. Por quê? Quanto tempo eu levo para produzir uma usina de geração de energia? Geralmente é um tempo substancial que leva para ela ficar pronta. Então, se foi adquirido um empréstimo para a construção dessa usina, o custo de empréstimo, sim, pode ser considerado como um ativo qualificável. Então, essa usina, dependendo da circunstância, ela pode ser considerada, assim, como um ativo qualificável. Ok? A companhia Tetra comercializa equipamentos de informática em 1/1 de 2013. Obteve um empréstimo, então, em 1/1 de 2013, para compra de mercadorias, para revenda no valor de 105 mil. Se eu comprei mercadorias, não há de se falar em custos de empréstimo, gente. E vai ser pago em 4 prestações mensais de R$ 27.575,49. Para o vencimento em 31/1 de 2013. A empresa adquiriu mercadorias no valor de 100 mil em 1/2 de 2013, sendo totalmente revendidas para um único cliente em 31/3 de 2013, para o recebimento em abril. Sabendo que a taxa efetiva de empréstimo é 2%, é correto afirmar que, gente, aqui já estava claro quando ele falou que pegou empréstimo para comprar mercadorias, que não tem nada a ver com a capitalização para o ativo qualificável. Então, ele entra na regra. Tem os juros, lanço direto para despesa. Então, não poderia capitalizar os custos de empréstimo para estoque. Eu vou reconhecer tudo como despesa. Vamos a mais uma questão, então.
A refinaria de petróleo VS teve a sua construção iniciada na cidade de Santarém, às margens do rio Amazonas, no início de 2019, ao lado de uma reserva indígena. Devido ao barulho da obra, os índios invadiram o local da construção, ocasionando a paralisação da obra nos meses de agosto e setembro. Mas no início de outubro, a Polícia Federal desocupou a área invadida e a obra foi reiniciada. Então, iniciou em janeiro de 2019, ficou agosto e setembro, 2 meses parada a obra. Se a obra foi parada por motivo dos índios serem invadidos, o que ocorre? A suspensão da capitalização. A refinaria está sendo construída por meio de um empréstimo adquirido no montante de 20 milhões junto ao BNDES, com incidência de juros a uma taxa de 2% ao mês. Sabendo-se que a refinaria vai levar um prazo de 60 meses para ficar pronta, gente, 60 meses é um tempo substancial para ficar pronto. Então, a gente pode considerar a capitalização como um custo de empréstimo, e esse custo de empréstimo nós vamos capitalizar ele como ativo qualificável em construção. Então, a cenário alternativa que corresponde ao montante do custo de empréstimo capitalizado em 31/12. Nós temos que observar aqui que iniciou em 2019, em janeiro. Ficou 2 meses parado. Então, qual é o valor desse custo de empréstimo que eu vou capitalizar? Ou seja, que eu vou contabilizar como um débito no ativo não circulante, ativo qualificável em construção. Então, o que nós temos? Se foi pego 20 milhões de empréstimos aos juros de 2% ao mês, nós vamos ter, então, um juros total de 400 mil. 2% vezes 20 milhões, 400 mil reais de juros ao todo. Mas, inicialmente, qual é a contabilização que nós temos que fazer? O registro de aquisição do empréstimo. O dinheiro vai entrar no banco, contrapartida, eu tenho que aumentar, acreditar os meus empréstimos, que é a minha obrigação. O que a gente tem que observar? A gente vai reconhecer agora os juros para o ano de 2019. Então, quantos meses tem um ano? 12. Só que desses 12 meses, 2 meses ficou paralisado outubro e dezembro, janeiro a julho de 2019. E aí, setembro, julho, agosto e setembro ficou paralisada, porque de janeiro a julho funcionou e de outubro a dezembro também funcionou. Então, com esses 2 meses ficaram paralisados. Então, eu só vou poder capitalizar 10 meses. Então, 10 meses vezes os 400 mil ao mês, eu vou ter um total de 4 milhões. Então, é 2% ao mês. Então, ao mês é 400 mil. Se 10 meses que, de fato, a obra estava em atividade, eu posso capitalizar esses 10 meses como ativo qualificável. Então, 10 meses vezes 400 mil, que é os juros ao mês, vai dar 4 milhões. Então, eu vou debitar ativo qualificável em construção, contrapartida, vou aumentar meu empréstimo em 4 milhões. E os outros 2 meses, professora, que ficou paralisado porque os índios invadiram a obra? Eu vou reconhecer como regra geral, despesa financeira, que é os juros passivo. E aí, se cada mês os juros é 400 mil e 2 meses ficou paralisado, eu tenho que lançar para despesa 800 mil reais. Então, debito despesa financeira, os juros passivos de 800 mil, contrapartida, aumento o meu empréstimo. Então, se te perguntarem qual é o valor do empréstimo, da obrigação lá no passivo que a empresa tem no final de 2019? Ela tem, ao final de 2019, 24 milhões e 800 mil. Então, aqui, 2019, né? Então, a gente tem que observar isso. Estou capitalizando. Houve alguma suspensão? Houve. Então, aquele período que a obra ficou suspensa, eu não posso reconhecer como um custo de empréstimo lá no ativo qualificável em construção. Esse custo de empréstimo eu reconheço como despesa, ok?
A empresa Revisa foi contratada para ampliar a estrada de ferro norte-leste. No período de inverno, a região sofre muitos alagamentos, forçando a suspensão das obras. Olha, gente, se eu estou fazendo uma estrada de ferro, eu já sei que no inverno vai sofrer alagamento, faz parte, você já sabe que é parte do processo para a construção dessa estrada de ferro. Então, forçando a suspensão das obras por 3 meses. Com relação à capitalização dos custos de empréstimos, a empresa ela deve continuar contabilizando normalmente, porque essa paralisação é inerente ao processo. Não tem como ela impedir que o inverno atrapalhe as obras. Então, por isso que mesmo suspenso as obras, ela continua capitalizando normalmente o seu custo de empréstimo como ativo qualificável em construção. Gente, espero que tenham compreendido. No mais, um abraço e tchau, tchau.